E nessa cidade de Roma repousam os restos mortais de São Pedro e São Paulo e liga cada católico, cada cristão a Cristo, aos apóstolos, à Igreja Apostólica. Um católico que vai a Roma, que entra dentro da Basílica, pode rezar diante da sepultura de São Pedro, da sepultura de São Paulo, ele não tem como não se sentir parte daquilo ali, né? Ele vai perceber que passaram-se mais de 2000 anos, mas que há uma ligação entre ele aqui, no século XXI, e aquilo que ele está vendo ali, né, no século I da Igreja. Então eu acredito que Roma, né, é essa capital da nossa fé, é essa casa-mãe nossa, entendeu? Que mostra para o mundo aquilo que Jesus prometeu à igreja, né? Que nada vai prevalecer contra a igreja que ele fundou. Estamos aqui mais uma vez com o Dom Justino no canal para ter uma conversa sobre a Cidade Eterna, por ocasião da preparação para o nosso próximo documentário em Roma. Se você ainda não conhece o projeto, veja no link da descrição. Muito obrigado, Dom Justino, mais uma vez, pela participação. E, bom, o senhor morou em Roma 2 anos, não foi? Por ocasião dos estudos do senhor? Foi um pouco mais de 2 anos, porque eu cheguei lá em setembro de 2004 e saí de lá, acho que em fevereiro de 2007. Então, é um tempo que o senhor pôde conhecer muito bem a cidade. Roma é difícil conhecer tudo, porque é muita coisa, né, para se conhecer. Sim. Lá onde eu fiquei, no nosso mosteiro, em Santo Anselmo, nós tínhamos um hábito, eu já conheci isso lá, de sábado, né, desculpe, no domingo. No domingo, a gente organizava grupos, vamos conhecer tal catacumba, vamos a tal monumento, vamos a tal igreja. Então, vamos conhecer as igrejas dessa parte da cidade. Então, organizava-se grupos de 4, 5, até mais padres, e nós íamos. Então, é um museu, lá tem um domingo que o museu é de graça, então não paga. Então, tinha gente que cada domingo ia a um museu ou a uma... O Museu do Vaticano são vários museus, né, um dentro do outro. Então, há uma parte de museu, o Museu Egípcio, o Museu Copta, de modo que era essas saídas assim, que me proporcionaram conhecer muitas igrejas e monumentos cristãos da cidade. E também, por outro lado, eu me inscrevi num curso, eu lembro que foi de novembro a abril, sei lá, uma coisa assim. Nós fizemos um curso, eu e mais alguns padres que moravam lá em Santo Anselmo, um curso no Pontifício Instituto de Arqueologia Sacra, que fica perto de Santa Maria Maior. Então nós tínhamos aulas todo sábado à tarde. Nós íamos até junto, andando, era muito bom. O Peru estava frio, mas era muito bom. E então nós íamos juntos, vinha até outros alunos da faculdade que não moravam em Santo Anselmo, se reuniam, nós íamos o grupo andando para lá, para fazer o curso. E esse curso foi muito bom, porque eles tinham aulas, assistia lá no próprio instituto, ou então, quando a gente chegava lá, já tinha ônibus tudo preparado para a gente ir para um lugar. Então, como era do Instituto de Arqueologia Sacra, então a gente entrava em lugares assim que pouca gente conhece, né? Sim. A catacumba de Pretestates, eu não conheceria se não fosse pelo Instituto, e outros lugares, né? Cemitérios, né? Assim, necrópolis, né? Que nós visitamos, o Teatro Marcelo. Então, foram coisas assim que, se nós não tivéssemos aqueles professores, nós não conheceríamos. Então, foi muito bom, aquele curso foi excelente, que proporcionou assim, um conhecimento mais profundo, né, dos lugares lá em Roma. E nesse tempo, será que o senhor poderia mencionar algumas das coisas que mais marcaram o senhor em Roma e que é difícil de se ter essa experiência em outros lugares, né? Porque por causa do volume de construções, né, de coisas que aconteceram em Roma, né, a própria
necrópole do Vaticano, né? A gente desce ali perto do altar de São Pedro mesmo, tem dos dois lados, tem 2 escadas ali. É impressionante a gente ver aquilo ali, quantos papas sepultados ali dentro da própria Basílica de São Pedro, né? A gente chega logo no coro dos cônegos do Cabido de São Pedro, está lá São João Crisóstomo no altar, né? São Gregório Nazianzeno, né? Então tem tantos santos, São Leão, São Gregório Magno, né? Eu lembro que uma vez eu celebrei a missa no altar de São Gregório Magno. Então era uma coisa assim tão... Na Basílica de São Pedro. São Pedro, porque lá, não sei como que está agora, né? Que o Papa Francisco parece que proibiu lá a celebração mas a gente celebrava, tinham muitos padres, a gente ia de manhãzinha para lá, às vezes tinha 30, 40 sacerdotes já tudo preparado, e a gente celebrava nos altares da Basílica, cada padre celebrava sozinho, ou com um acólito, ou então lá nas catacumbas, que tinham as capelas maiores, e aí os padres celebravam, porque aí um padre que levava um grupo de 10, 15, 20 pessoas, né? Aí ele celebrava a missa lá. Então, às vezes tinham 2, 3 padres do mesmo seminário, do mesmo país, aí concelebravam lá juntos. Mas eu, geralmente, todo mês eu ia ao Vaticano, né? Para celebrar a missa lá. Então, eu celebrei em vários altares, até no altar de São José eu celebrei. Geralmente aquele que tem aquele mosaico grande. Que é um altar que tem as missas de hora em hora lá, né? Tem missa no altar de São José. E depois tem uma missa no altar da cátedra, também acho que é diária, e vésperas na parte da tarde no altar da cátedra. Então, é uma visita assim, que eu fazia sempre todo mês, uma visita religiosa. Eu dei uma sorte muito grande, porque eu estive em Roma quando morreu João Paulo II e quando foi eleito Bento XVI. Então, eu participei de tudo isso, porque eu tinha um primo meu, sacerdote, primo mesmo, né? O pai dele era irmão da minha mãe. E ele trabalhava já há mais de 20 anos lá na Cúria. Então, praticamente, por intermédio dele, eu tive acesso a tudo isso daí sem nenhuma dificuldade. De modo que eu lembro que um dia era o corpo do Papa João Paulo II ia para a Capela, acho que Paulina, não sei, me lembro direito. Então, os primeiros a ver seriam a Cúria Romana. Aí eu tinha acabado de celebrar a missa, tinha tomado café, estava em Santo Anselmo, aí o porteiro, o telefonista me chamou. Olha, tem aqui um senhor lá do Vaticano querendo falar com o senhor, não sei o quê. E aí era ele, venha rápido para cá para o Vaticano, que é porque eu já falei que o meu superior, você entra, fica aqui junto comigo na fila dos oficiais, né? Aí eu fui, passei pertinho assim do corpo, vimos assim, porque a gente fomos passando, todo mundo rezando, né? Ainda encontrei as monjas beneditinas que estavam no mosteirinho naquela época, Mater Ecclesiae, né? Que depois se tornou moradia do Bento XVI. Eram as beneditinas que estavam lá. E elas também estavam lá na capela, todas do lado lá do corpo do Papa, da salma, como eles dizem. E o conclave, então, que elegeu Bento XVI, o senhor também estava em Roma? Estava em Roma, eu participei da missa de posse do Bento XVI, foi muito interessante porque ficaram muitas cadeiras vazias, então eles tinham as filas dos cardeais, depois dos bispos, e aí tinham os oficiais da Cúria Romana. E aí eles colocaram a rota. Eu, quando cheguei com meu primo arranjou para eu ficar ali junto dele, né? Então, nós sentamos, e meu primo estava em colóquio assim, com um oficial da Rota Romana, do tribunal lá da Santa Sé. E aí, quando os oficiais da Rota estão com aquelas capas enormes, tudo, levantaram que o cerimoniário chamou para eles irem ficar logo depois dos bispos, meu primo e eu fomos para trás, né? Aí o cerimoniário disse, vieni tutti, venham vocês, né? Aí o meu primo, não, eu estou com ele. Não, anche lui, também ele, vem aí. Aí eu fiquei, foi muito engraçado, porque eu fiquei assim, onde eu estava atrás dos bispos, né? Na fileira. E aí, depois, quando eu cheguei em Santo Anselmo,
o reitor de Santo Anselmo, os padres, estava tudo lá embaixo, né? E eles me viram lá em cima. Como é que Dom Justino Aí conseguiu? ele me perguntou, foi justamente, foi, Justino, como é fato para andar pelo posto? Como você fez para andar para ir lá para aquele lugar? Eu falei assim, ai, padre, um pouquinho, pareceu um pouquinho, porque eu não queria falar assim, né, que o meu primo estava arranjando todas essas coisas, mas eles ficaram impressionados, porque todas as cerimônias eu fiquei assim lá junto com os oficiais da cúria. No dia da procissão de Corpus Christi, eu também fui Foi uma coisa de Deus mesmo aquilo. Eu fui no ônibus que estavam alguns oficiais da cúria e os cardeais e bispos que iam participar da procissão, né? Aí eu fui até atrás do cardeal, atrás não, ele estava na minha frente no banco e eu estava com meu primo no banco de trás, e meu primo me apresentou a ele, o cardeal francês que anunciou o Papa Bento XVI. E eu esqueci, não sei, Turhan, não sei, cara, não, tinha um nome. Ele era venerado como santo lá no Vaticano. Muito, muito simpático. Aí meu primo me apresentou a ele, falou, prima, Godinho. Aí eu falei assim, "E temos um outro." Eu falei, mas então é uma família de levitas? Nunca esqueci ele falar isso. Então é uma família de levitas, né? Então foi uma coisa muito providencial, assim, ter o meu primo lá, porque foi uma graça de Deus isso, né? Ele ter podido facilitar para mim a entrada em tantas ocasiões, em tantos lugares assim que de sólito assim, comumente eu não teria como ir, né? Como arranjar isso, né? Então, visita mesmo dentro do Palácio Apostólico, corredores, as lógias, como chamamos, os corredores, né? Aquilo é impressionante, né? Eu lembro que nós visitamos uma sala que era o ateliê de Rafael, onde ele fazia os croquis, as provas das coisas que ele ia fazer depois, né? Ele com os discípulos dele, então descobriram todas essas coisas nas paredes, né? Então é impressionante aquilo, muito, muito bonito. E uma coisa que se nota em Roma, talvez, como em nenhum outro lugar, é que em variados edifícios, nas igrejas, nós vemos séculos de história, 20 séculos de história em um só lugar. E nós estávamos conversando há pouco que isso é possível de se ver em várias igrejas. E o senhor poderia comentar um pouco sobre isso e talvez o nosso espectador não tenha dimensão do quanto que se pode conhecer a história da igreja simplesmente por passear por Roma, por conhecer a história de uma igreja, você vê séculos de história. E não só isso, a gente ficando sabendo o que era isso, quem morava ali, de que família era, que finalidade, quem que deu isso para ser igreja, tudo envolve história, né? Tudo tem um acontecimento por trás de cada construção daquelas. Agora, Roma é importante de ver isso, tem dois pilares, né, da igreja que estão sepultados em Roma, que é São Pedro e São Paulo. Então, tanto o Vaticano como São Paulo fora dos muros, que tem anexo à Basílica um mosteiro beneditino, então, dentro da Basílica, a gente vai encontrar São Bento e Santa Escolástica lá, né, as imagens dele, lá perto do coro, perto do altar papal. Então, essas duas igrejas, elas são, assim, vamos assim dizer, dois marcos dessa presença apostólica em Roma. São Pedro e São Paulo, né, mesmo que São Paulo ainda tenha o título de apóstolo, não tenha sido um dos 12 discípulos apóstolos de Jesus, mas São Paulo foi esse grande pregador dos gentios, né? Então, ele e São Pedro são duas referências católicas, né? Referências do Novo Testamento, né? Da Nova Aliança, da igreja fundada por Jesus. Então, isso é muito importante a gente assim saber que nessa cidade de Roma repousam os restos mortais, e não só deles, mas de outros apóstolos também, né? Quem vai na Ísola Tiberina tem São Bartolomeu, né? E outros apóstolos, né?
na igreja dos 12 apóstolos também. Então, essa presença, sobretudo de São Pedro e São Paulo em Roma, liga, eu acredito que liga Roma, não é, à igreja de Jerusalém, liga a Jesus Cristo e liga cada católico, cada cristão, eu diria até mesmo cada cristão, né, a Cristo, aos apóstolos, à igreja apostólica que Jesus fundou, né, a igreja que Jesus quis fundar a igreja sobre os apóstolos. Então, Roma tem essa primazia, né, não é à toa que o Papa, né, tem essa primazia, né, ele exerce, tem esse papel, tem essa função dentro da igreja. Então, a presença do sucessor de São Pedro, né, até hoje a gente tem um sucessor de São Pedro, isso é algo de maravilhoso, né? Não existe nada no mundo igual a isso, né? Nenhuma instituição como a Igreja Católica, né, atravessou os séculos como a Igreja atravessou. E, de certo modo, em Roma, né? Em Roma, eu digo não porque só em Roma, no mundo todo, mas em Roma se manteve esse elo, né, da Igreja de Jesus sendo apostólica, com os apóstolos, né? Então, acho que essas duas basílicas, São Pedro e São Paulo, elas devem ser sempre visitadas por nós e sobretudo, assim, conhecer a história. Este ano nós iremos a Roma, mas não a passeio, nem a peregrinação. Nós iremos gravar um documentário em 9 vídeos, para mostrar por que Roma tem um lugar tão especial no coração da igreja e no coração de todos os católicos. Para participar, acesse escoladehistoriadaigreja.com.br/Roma ou o link na descrição do canal. O senhor poderia falar um pouco mais sobre a Basílica de São Paulo fora dos muros? Porque São Pedro, claro, é comumente conhecida, mas pouca gente sabe que ali na Basílica de São Paulo fora dos muros, tantos acontecimentos importantes se deram e tanta história tem ali também registrada. Inclusive, quando em vários momentos, né, da história da igreja, São Paulo representou assim um refúgio, né, para até mesmo alguns dizem, pois não se tem certeza disso, né, mas talvez mesmo durante o período que Monte Cassino foi destruído pela primeira vez, talvez tenha dado guarita, né, lá em Roma aos monges, né, beneditinos, né, mas a presença também ali do mosteiro beneditino ao lado da basílica fez com que o trabalho dos monges ali fosse atender os peregrinos, atender os fiéis, sobretudo nas confissões, né, no aconselhamento, então nas celebrações das missas. A presença dos monges também ali na basílica garante algo que outras basílicas não têm, que é o ofício divino rezado pelos monges ali. É na Basílica que acontece? Tem um coro. A Basílica é a igreja do mosteiro, então. A Basílica é a igreja do mosteiro. E de modo que hoje em dia todas as basílicas, né, até de São Francisco, tudo, né, em outros lugares fora de Roma, tem um arcipreste, tem um encarregado do Papa para aquela basílica. Então, em São Paulo também não é diferente. Tem um arcebispo lá, que é o que governa, de certo modo, a igreja. Mas a igreja é a igreja abacial também. De modo que ali tem o coro monástico na ápice da igreja, o altar está no cruzeiro, né, no entrocamento dos dois braços da igreja, e na ápice tem lá o coro monástico, né? Então, se chegar, por exemplo, na parte da tarde lá, pode ver os monges rezando véspera. Né? Às vezes a igreja nem abriu, os monges já estão rezando o ofício divino lá de manhãzinha. E, bom, são 4 basílicas papais. Claro, cada uma tem séculos de história, mas o senhor estava comentando há pouco particularmente de São João de Latrão. São João de Latrão é interessante
do ponto de vista histórico, vem desde Constantino, mas ali dá para a gente ver assim, bem plasticamente, né, bem concretamente, o que representou com o advento do cristianismo, com a cessação das perseguições e o culto cristão poder ser feito às claras, né, à luz do dia, então houve necessidade de construção de igrejas, porque até então tinha umas certas igrejas clandestinas, né, disfarçadas de casa, ou escondidas em algum lugar. Então, na Basílica de Latrão, se diz que é a arte constantiniana, né, a arquitetura de Constantino. Evidente que deve ser, eu acredito, dos mestres, dos artistas, dos arquitetos que viviam, né, com ele, que exerciam, faziam lá o que ele queria, o que ele mandava. Então, aquela basílica dá para a gente ver bem o que representou a novidade do culto cristão em relação ao culto do paganismo. Enquanto os templos pagãos, o valor que era dado ao culto era um valor, vamos dizer assim, do culto que o sacerdote pagão, ou as vestais, ou as pessoas que eram encarregadas de morar ali no templo, que eles prestavam ao Deus deles. Aquele Deus, aquela deusa. Então a gente vê, por exemplo, em Roma mesmo a gente vê isso, mas pode ver mais em outros países da Grécia, da Ásia Menor, os templos pagãos, eles eram muito enfeitados, muito bonitos, com colunatas e tudo, fora. Dentro do templo não tinha espaço quase nenhum, eram ambientes quase sufocantes, né? Vivia geralmente os sacerdotes que prestavam cultos ou se revezavam, vestais ou mulheres que prestavam serviços ali dentro do culto, ou que tinham que prestar o culto a Deus, previa a existência dessas mulheres. Então, o templo pagão, muitas vezes, ele era pequeno, era um templo pequenininho, muito ornado, bonito, tudo fora, mas não se fazia um templo enorme para os deuses pagãos. Já quando vem o cristianismo, surge a necessidade do povo entrar no templo, coisa que não acontecia com o templo pagão. E aí, como que o povo vai entrar no templo se o templo é todo escuro? Então, vejam, na colunata que cercava, servia de parede externa e interna para o templo, né, foi colocada uma trave, uma viga, como nós chamamos hoje, né, em cima das colunas. E em cima dessas vigas foram colocadas janelas, para que a luz do sol pudesse entrar e iluminar o interior do templo todo. Por que isso? Porque no culto católico, né, o povo tinha que entrar dentro do templo para participar da Santa Missa. Então, o altar e a nave da igreja tinha que estar iluminada, para as pessoas poderem, né, não podia ser uma escuridão. Então, com isso, surge uma arquitetura, surge um modelo de basílica, de igreja, que, de certo modo, foi inventado aí por uma necessidade, né, que era uma exigência do culto cristão, da celebração do culto cristão. Quer dizer, o povo agora não fica mais fora, como no culto pagão. O povo entra dentro do templo para celebrar com Deus, né? Para que Deus celebre com o povo. Então, é uma mudança radical e que alterou as normas da construção em Roma, de modo que isso para mim é interessante chegar ali na Basílica do Latrão e poder ver isso daí, né? É muito bonito. E antes, então, o culto católico era clandestino, e isso é possível de se ver em Roma também? Veja só, nas catacumbas, hoje em dia, existe, como em todo lugar, né, há uma tendência, a um grupo influenciado por uma ideologia,
anticatólica, anticristã, né, que quer, de certo modo, criar uma narrativa, como se diz hoje, destruir as tradições que chegaram até nós. Então, por exemplo, tem gente que leva até susto, que chega lá, quer rezar aos mártires, a Deus, dentro do Coliseu, aí o guia turístico às vezes, aqui não morreu nenhum cristão. Eles falam isso? Falam isso, né? Então você fica, mas que coisa, como que foi isso, né? E outras coisas piores que eles dizem lá, né? De modo que a gente tem que levar em conta isso, essas ideologias que criam essas narrativas anticatólicas, anticristãs, e se guiar pela tradição da igreja, arranjar um bom guia, né? Já planejar quando for visitar, saber o que está sendo visitado. Então, por exemplo, uma igreja que eu sugiro, que é impressionante, é a igreja de São Clemente Romano, que fica entre o Coliseu e a Catedral de Roma, São João de Latrão. Aquela igreja é algo que tem que ser visitado, porque além da própria igreja, que segundo a tradição foi construída sobre a casa da família de São Clemente, né, primeiro Papa, ela tem embaixo dela toda uma escavação e que mostra ruas, construções da Roma antiga. Costuma-se dizer que a cidade atual de Roma, por causa das inundações do Tibre, né, do rio Tevere, subiu 12 metros. Eles subiram a cidade 12 metros. E com isso, muitas construções antigas da época do Império ficaram soterradas. Lá mesmo em Santo Anselmo, quando foram construir o prédio, encontraram uma grande casa romana, porque o Aventino, onde está Santo Anselmo, na época do Império, era um bairro, vamos dizer assim, de classe alta, né, da cidade de Roma. Então, tinham muitas famílias importantes que moravam ali. Então, eles descobriram um quadro, um mosaico enorme, que está hoje na entrada de Santo Anselmo, que eles tiraram de uma casa que estava lá embaixo, né, de uma escavação que fizeram no terreno. Então, se a gente pensa, olha as muralhas de Roma, a gente acha, nossa, mas são baixas essas muralhas, né? Coisa, não seria tão difícil de ser destruída, de ser arrebentada para entrar. Mas aí a gente pensa que tem 12 metros aí de muralha para baixo da terra. Então, elas são muito maiores do que a gente imagina. Então, isso são coisas assim, interessantes que a gente aprende andando por lá, né? Essa igreja de São Clemente Romano, ela é impressionante. Você desce embaixo dela, você vê como era uma rua, né? Tem umas bancarelli, que eles chamam umas bancas, onde se vendiam legumes, verduras, as coisas. Tem um mitreu, que é uma igreja de Mitra, né? Que era um culto pagão muito difundido, né? No Império, né? Nos séculos III, IV, né? Século II. Então, Roma tinha vários mitreus. Lá na igreja, embaixo da igreja de São Clemente, tem a gente vê lá o que era esse lugar de culto a esse deus pagão Mitra. Né? Então, a gente vê que a própria Igreja Católica, ela se esmerou em conservar essas coisas da história que até muitas eram contra ela. Mas isso mostra bonito porque como na igreja se tem o senso da cultura, da preservação do antigo. De preservar tudo que tem de bom, o que de tem verdadeiro de bom, nas né? culturas. E de modo que não é simplesmente rejeitar, como os protestantes faziam, cortavam, decapitavam as cabeças das estátuas, né? Quando não destruíam tudo, né? Uma obra de arte, simplesmente porque eles não concordavam com aquilo. Então, a igreja não. Lá na Sicília, tem uma catedral numa cidade que é um templo grego perfeitinho. Eles simplesmente fizeram a ábside lá no templo, né, e fizeram
um frontal, né? Um frontispício assim na frente do templo para botar a cruz, a torre, um cristão. Então você vê, mas quando você entra dentro da igreja, você vê o templo romano, as colunas todinhas aqui, né? De lado lá, é o templo, eles preservaram simplesmente o templo e fizeram a igreja ali. Eu acho que é a igreja de Santa Luzia. E então, de modo que nós temos, por exemplo, na igreja Santos Quatro Coroados, que é a igreja próxima ao Coliseu, você tem toda a história de Constantino, está lá nas paredes, né, em mosaicos lá, nas paredes dessa igreja. De modo que a visita a essas igrejas, ela não tem só um cunho espiritual, religioso, mas ela se reveste também de um cunho cultural, né, histórico. Então, tudo de certo modo, as igrejas preservaram muitos monumentos de serem destruídos. Por exemplo, o Panteão. O Panteão virou uma igreja, e por ter virado a igreja foi preservado. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, é o único prédio da antiguidade que chegou intacto aos nossos dias. E com aquele domo de concreto. Impressionante, aberto, que chove lá dentro, né? Então é impressionante a gente ver aquilo. Né? Então, que se não fosse a igreja que transformasse aquilo ali num lugar de celebração dos sacramentos, da Santa Missa, né? Talvez hoje nós não tivéssemos um prédio desse. Porque nós sabemos, né, a sanha desses revolucionários, né? Como os franceses que destruíram Cluny, tiravam as pedras da construção para fazer outras construções. Né? Então, a gente sabe que esse pessoal que se chama de moderno, né, que se chama de inteligente, que não é quadrado, que não é enlatado, né, como a gente. Então, eles querem erradicar o passado católico. Enquanto que a igreja nunca se preocupou em apagar o passado clássico. Há uma coisa muito interessante de Santo Agostinho de Cantuária. Ele foi evangelizar a Inglaterra e ele encontrou na Inglaterra um templo pagão. Mas aí ele escreveu uma carta para São Gregório Magno, e falando com São Gregório que era um templo tão bonito, a construção era uma coisa tão linda, que ele estava com coragem de destruir aquilo. O que ele tinha que fazer? Aí São Gregório falou, não, transforma numa igreja. Exorciza o templo. Aproveite a construção e torne essa construção católica. Então isso é tão bonito. O próprio São Bento foi para Monte Cassino, ele derrubou, quebrou todas as imagens de Deus, altares de Deus, mas a muralha ciclópica etrusca, que tinha ali a construção, quer dizer, antes até, né, desse pessoal que São Bento chegou lá e encontrou, um dos romanos, São Bento aproveitou aquilo tudo como base para o mosteiro dele. E na Segunda Guerra Mundial, os monges ficaram escondidos ali. Nesse negócio, com tudo quanto é bomba que caiu em cima da abadia, não atingiu os monges. Por que Roma atrai tanto os católicos? Porque Roma é o centro espiritual da igreja, é o seu coração. Lá estão os túmulos dos apóstolos, os locais de suplício dos mártires, as basílicas erguidas após o triunfo da igreja. A história da igreja está lá, viva, impressa em pedra, em tinta, em mosaico. É isso que nós mostraremos em nossa série documental em 9 episódios gravados em Roma. Mas, para que este projeto seja possível, nós precisamos do seu apoio. Para participar, acesse escoladehistoriadaigreja.com.br/Roma ou o link na descrição do canal. O que aconteceu com Monte Cassino? Por que Monte Cassino foi destruído na Segunda Guerra Mundial? Olha, eu morei 1 ano em Monte Cassino. Além desses 2 anos e meio que eu fiquei lá em Roma, depois eu fui morar 1 ano lá em Monte Cassino, ajudar lá a comunidade. Então, nesse tempo que eu fiquei lá, eu pude ler muito, inclusive o bibliotecário me deu livros sobre a história da destruição de Monte Cassino. E hoje está provado que
né, a destruição de Monte Cassino foi arquitetada pelos aliados num conluio, né, com protestantes e maçons. Norte-americanos, sobretudo, né, mas ingleses e outros. Por incrível que pareça, talvez muita gente não saiba disso, se o que foi salvo de Monte Cassino foi salvo por intermédio de um nazista, que foi depois declarado herói da humanidade. É mesmo? Teve um centenário da vida dele, eu não sei o quê, ou 50 anos, não sei. Teve uma comemoração na Áustria, ele era nazista, austríaco, um general, e ele era oblato beneditino, Schleger, né? E esse general Schleger, ele chegou para o abade de Monte Cassino na época, Dom Diamari, e falou: Padre Abade, Monte Cassino vai ser destruído. Aí o abade disse: ninguém tem coragem de destruir Monte Cassino. Monte Cassino é o berço da civilização europeia, da civilização ocidental. Eu sei, por isso mesmo que eles vão destruir. Monte Cassino vai ser destruído para avisar o Papa, né, que eles podem destruir Roma. Então era um aviso. Então, de modo que nós interceptamos vamos num abade salvar o que for possível salvar de Monte Cassino. Então ele colocou os soldados todos à disposição, os monges foram catalogando tudo que tinha que tirar de Monte Cassino e foram, não sei, não posso precisar para você quantos caminhões, mas foram mais de 200 caminhões, todos lotados com as coisas de Monte Cassino, quadros, esculturas, alfaias, tudo que eles puderam tirar de Monte Cassino foi mandado para Roma, né? Isso, a Santa Sé também estava intermediando isso, e Paulo VI já era, acho que trabalhava já na Cúria daquela época, então eu sei que ele está metido nesse meio aí também. E aí o abade de Amari, o abade de São Paulo fora dos muros, o Vaticano arranjaram para que praticamente as coisas todas de Monte Cassino ficassem em São Paulo, fora dos muros, e no túmulo de Adriano, que é o Castel Sant'Angelo. Aquele Castel Sant'Angelo era o túmulo de Adriano, o mausoléu de Adriano. E ali é um museu hoje de armas, né? E ali ficaram também as coisas de Monte Cassino. Então, tudo que foi possível tirar de Monte Cassino, tiraram, né? Por isso que a gente hoje chega lá em Monte Cassino e fala: mas o mosteiro não foi destruído? Como que tem tanta coisa aqui? Porque tudo estava em Roma, guardado, não foi destruído. E por intermédio desses Schleger, né? E ele foi proclamado depois herói da humanidade. Por quem, o senhor sabe? Eu acho que é uma coisa da ONU isso, né? Porque o feito dele foi algo fantástico, né? Sim. Se nós temos hoje alguma coisa de Monte Cassino, é porque se deve a ele. Porque nem o abade acreditava. O abade, por exemplo, a comunidade de Monte Cassino não saiu. Durante a destruição, quem assiste a destruição aí no YouTube, vê os vídeos da destruição, pode ver, os monges estavam lá nas fundações do mosteiro. Eles saíram depois do bombardeamento. Inclusive, um monge morreu ali no caminho, na saída ali, porque eles ficaram ali com fome, sem comida, dias esperando acabar tudo para eles poderem sair. É uma epopeia aquilo, porque ele veio, o abade saiu, tem na cela de São Bento, onde São Bento viveu, que não foi destruída, né, tem hoje uma pintura desse evento. O abade saindo das ruínas com a comunidade, eles andando no meio de cadáveres, de fogo, de fumaça, tudo destruído, né? E ele com a cruz na mão. Essa cruz hoje está no refeitório de Monte Cassino. E mais interessante, centenas de bombas que foram jogadas em Monte Cassino, né? Milhares, né? E a bomba que caiu junto à sepultura de São Bento e Santa Escolástica não explodiu, né? Essa bomba hoje está no museu, né? Inclusive, quando eu morei lá, eu conversei com o irmão e falei:
vocês mandaram desarmar essa bomba? Esse negócio pode estar ativo ainda aí, né? Uma hora para outra, esse negócio explodir aqui, vai morrer um monte de gente que explodiu o prédio do museu, mas está lá no museu. Tem toda uma história, mostra toda a destruição. Então é muito interessante, é uma história que ainda deveria ser contada, porque né, é alguma coisa, né, impressionante. O abade de Monte Cassino, quando os aliados mandaram, porque eles jogaram folhetinhos dizendo que a cidade e o mosteiro ia ser destruído. E ninguém acreditava que iam destruir o mosteiro. Tanto é que muitos habitantes de Cassino subiram da cidade para Monte Cassino. Cassino é a cidade, Monte Cassino é o mosteiro. A abadia, acreditando que morreram lá. Mataram civis, eles mataram civis, porque não tinha um alemão dentro do mosteiro. É mesmo? O abade de Amari, na carta que ele escreveu para os aliados, falou assim, olha, os alemães nazistas vêm aqui para assistir missa e se confessar. Que era coisa que eles faziam lá. Né? Coisa que a gente não sabe disso, né? Porque o argumento era que os nazistas estavam usando o mosteiro como fortaleza. Porque Monte Cassino, entenda-se isso, ele é uma montanha de 530 metros que está dentro de um vale enorme entre Roma e Nápoles. É um ponto estratégico importantíssimo. Tem o Monte Cairo, mas que é o mais alto, mas que fica longe. Então, ali é um ponto estratégico. Por exemplo, qualquer artilharia, qualquer coisa que passasse por ali, entre Roma e Nápoles, se os alemães estivessem mesmo ali em cima, eles rebentavam tudo, acabavam tudo, matavam todo mundo. Então, eles diziam que o mosteiro estava cheio de alemães, mas isso foi provado é mentira, porque hoje em dia foram revelados já textos do diário de Churchill, de outros, né? E nisso descobriram que aquilo foi meramente um plano que eles tiveram para acabar com o Monte Cassino mesmo. Era uma coisa assim, tanto é que ficou uma questão de honra para o governo italiano reconstruir Monte Cassino. Ainda tiveram a ideia idiota que alguém teve de querer reconstruir, fazer um prédio mirabolante lá, modernoso, a Oscar Niemeyer, né? E, nesse estilo assim pavoroso. Então de ateu, né? Que quer fazer coisa religiosa católica que é impossível, né? Só esses modernosos que gostam disso, né? E eles preferem um ateu fazendo uma coisa católica do que um católico fazendo uma coisa de verdade nossa, né? Então o abade na época foi muito duro com o Papa, né? E com todos que queriam essa coisa moderna. Não. Se Monte Cassino for reconstruído, vai ser reconstruído como era. E foi assim, né? Então, as fundações do prédio estavam todas lá, eles tinham plantas de todos os séculos do mosteiro, né? De modo que o Monte Cassino tem 11 claustros, né? A gente pode imaginar o tamanho do mosteiro, né? Tem corredores de 194 metros, né? Maior do que muita rua. Né? Então, corredores que dá para passar 2 carros assim, ó, né? Com mão e contramão. Então, é impressionante o tamanho do mosteiro, de modo praticamente todos os pintores, escultores que viveram, né, do século VII até o século XX deram alguma obra de arte, pintaram alguma coisa para Monte Cassino. Você vai na sacristia, você vai encontrar essa mitra, foi Pio IX que mandou de presente. Esse jogo de pluvial aqui foi o Papa Pio X que deu. Isso aqui, esse báculo era não sei quem, esse cálice foi presente, quer dizer, esse ostensório foi desenhado por Leonardo da Vinci. E coisas até do Oriente também. Tem uma história que o mosteiro era protegido pelo imperador bizantino também, uma coisa também assim. Teve, Monte Cassino era dono de todas aquelas terras em volta. O que hoje é Aquino, por exemplo, onde nasceu São Tomás de Aquino, que era da família de São Tomás, né? Pertencia, era tudo o feudo de Monte Cassino. Uma coisa muito interessante, os domínios de Monte Cassino eram tão grandes que os próprios monges tinham medo de perder os domínios. Então, o que o abade fez? E isso não foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Ele mandou fazer as portas da basílica
lá em Constantinopla, e essas portas na Basílica, nela tem o nome de todas as propriedades do Mosteiro de Monte Cassino. Olha só. Porque se tivesse o nome na porta da igreja, porque era do abadia. Pertencia ao... Então o abade de Monte Cassino era como um senhor feudal, sempre foi bispo, né? E de modo que se você for lá no dia 21 de março, tem a festa de São Bento lá, então vêm os síndacos, os prefeitos de todas essas cidades, ficam todos enfileirados lá, vem o representante do presidente da República, que é a festa nacional na Itália, o dia de Monte Cassino. O dia de São Bento. É a festa que tem lá... Não, desculpe, isso é em fevereiro, é o dia do bombardeamento, se eu não estou enganado, 14 ou 15 de fevereiro, essa festa. Mas eu digo assim, no dia de São Bento... Então, nesse dia dessa festa de fevereiro, tem o representante do presidente da República, geralmente é um senador, quando não é o próprio presidente que vem. Né? Tem o representante da Santa Sé, tem tudo solene lá que celebram o dia de Monte Cassino, um dia nacional na Itália. E no dia 21 de março, que é o dia de São Bento, tem uma grande festa de toda essa região. Então, todos os prefeitos dessas cidades todas... Né? Eles vêm todos vestidos com aquela faixa de prefeito, tudo, e a gente vê, impressionante, fica lá junto do abade, né? E vem as representações de todas as famílias que eram donos daqueles feudos, que eram suzeranos do abade de Monte Cassino. É muito bonito, né? Então é uma coisa muito bonita, né? Roma é um grande relicário de pedra que conserva viva a memória de 20 séculos da igreja. E é isso que nós iremos mostrar no nosso documentário gravado na Cidade Eterna. Para participar, acesse escoladehistoriadaigreja.com.br/Roma ou o link na descrição do canal. Voltando para Roma e agora para concluir, Roma tem um lugar central na história da igreja. Não é somente o centro espiritual da igreja, é também o centro histórico, digamos assim. O que o senhor diria sobre a importância de Roma para os católicos? Por que nós deveríamos nos preocupar em conhecer não é uma cidade muito distante, uma coisa que pode ficar nos livros de história, ou vale a pena despender tempo para conhecer a história da igreja em Roma? Eu faço uma comparação, toda comparação é odiosa, porque não dá para a gente comparar certas coisas, mas mudando o que tem que ser mudado, como de mutatis mutandis, né? É óbvio que é muito desproporcional, mas eu imagino assim, eu falo isso pela minha família, né? Quando você conhece onde começou sua família, né? Quando, por exemplo, a fazenda, a casa grande daquela fazenda, onde viveu seu trisavô, sua trisavó, seu bisavô, sua bisavó, quando você conhece a história da sua família, dos seus ancestrais, aí você vai lá na fazenda. Eu tive essa experiência que foi uma coisa, para mim, assim, foi muito mais do que emocionante, de saber a família da minha mãe. Eles eram muito numerosos, moravam numa região, eram 3 fazendas que eram só deles, de modo que eles casaram entre eles, não é? Na minha família são 6 casamentos de primos em primeiro grau, né? Meu avô era primo em primeiro grau da minha avó. Então é muito interessante porque eles tinham uma banda de música só de primos para as festas ali da fazenda, né? E eu vi aquilo tudo em foto. Mas quando eu fui lá na fazenda, Barra de Santana, né, que é o nome da fazenda, eu fiquei maravilhado de ver o lugar que aquela foto foi tirada. Né? No século XIX, no final do século XIX, início do século XIX, o casamento do irmão do meu avô com a prima do meu avô, né, em 1911. Então, toda a família reunida, todo mundo ali. A visita do bispo de Campos, Dom Otaviano de Albuquerque, na fazenda do primo do meu avô. Então, está lá o bispo sentado com os meus tios-avós, né? Tudo ali. Então, é alguma coisa assim maravilhosa a gente ver isso no lugar. Porque parece que você
você está ligado àquele lugar sem você. Eu nunca tinha ido lá, nunca tinha conhecido. Quer dizer, fui uma vez, quando era criança, no enterro de um primo do meu avô, da minha mãe, mas eu não me lembrava mais da fazenda de São Mateus, né? Mas quando eu fui lá, que eu vi os quartos, que eu vi aquilo tudo, aí aquela história, eu me senti parte daquele lugar. Eu me senti como fazendo parte daquela história que a prima da minha mãe, por exemplo, estava contando para mim, né? Eu via aquilo passando pela minha cabeça. Foi alguma coisa muito bonita, muito maravilhosa, sabe? Então, ver os lugares assim, ver os objetos, né? Na fazenda de Barra de Santana tinha a senzala de escravos ainda, né? Aí você via o ferro elétrico, gramofone, via aquelas coisas, via a pintura do meu trisavô, da minha trisavó, que estão lá, né, na fazenda. Aquilo foi algo assim para mim fantástico, porque eu me senti parte daquilo. Então, mudando o que tem que ser mudado, eu digo assim, eu acho que um católico que vai a Roma, que entra dentro da Basílica, pode rezar diante da sepultura de São Pedro, da sepultura de São Paulo, ele não tem como não se sentir parte daquilo ali. Né? Ele vai perceber que passaram-se mais de 2000 anos, mas que há uma ligação entre ele aqui, no século XXI, e aquilo que ele está vendo ali, né, no século I da Igreja. Então, de modo que eu acho que isso só nós católicos podemos ter. É um laço, entendeu? Que é mais forte que o laço de sangue. Muito forte. Eu acho que um protestante... Olha, eu convivi lá em Roma com ortodoxos, né, com pessoas que não eram da nossa fé, da nossa religião, e eu percebia, né, posso dizer que é ciúme, porque eu não estava dentro da pessoa para julgar a pessoa, coisa, mas eu percebia assim, a certa tristeza. Primeiro, que eles tinham alegria de estar ali naquele lugar que estavam os restos mortais de São Paulo. Sim. Mas segundo... Mas não era a casa deles. Eles estavam dentro da Igreja Católica. Sim. Entendeu? É a mesma coisa em Jerusalém. A gente sente a mesma coisa. Não é? De modo que é algo assim que só nós podemos experimentar isso. Né? Um protestante ir a Jerusalém e entrar nas igrejas, ver tudo preservado pela Igreja Católica. Tem um depoimento na internet muito interessante de um pastor protestante falando a respeito disso, que ele chegou lá na Terra Santa e foi visitar a Igreja das Bem-aventuranças. E, como eles agendaram tudo antes, quem veio para recepcioná-los foi uma freira. E a freira foi delicadíssima com eles. Ele diz, ela falava daquilo tudo ali que estava ali, e que ele ficou muito impressionado com isso, de ver todo lugar, e falou assim, nós hoje podemos visitar o Monte das Bem-aventuranças, podemos entrar, porque a Igreja Católica preservou isso. Então, eu acho que é um misto de alegria, de orgulho, de felicidade, entendeu? De se saber parte daquela história, e mais do que a história, daquela fé que é guardada ali, entendeu? Aqueles monumentos estão impregnados do sangue dos mártires, estão impregnados da fé de tantas pessoas que passaram por ali, tantas pessoas que rezaram, que passaram por aquelas portas, daquelas basílicas, e ali se ajoelharam e rezaram, e participaram da missa, né? E ouviram o Santo Padre. Né? Então, você ir na audiência papal, né? E ouvir o Papa falar, coisa... é alguma coisa assim que só quem está lá pode sentir isso. Então, eu acredito que Roma, né, é essa capital da nossa fé, é essa casa-mãe nossa, entendeu? Que mostra para o mundo aquilo que Jesus prometeu à igreja, né? Que nada vai prevalecer contra a igreja que ele fundou, né? Que essa é a única igreja que ele fundou. Né? Então, nós não podemos ter dúvida disso, né? Que essa é a igreja que é o sacramento universal de salvação. Né? Que alguém quiser se salvar,
tem que entrar dentro dessa barca, né? Então, de modo que eu acho que essas certezas, elas são firmadas, apesar de toda a decadência desse mundo atual, né? Mas apesar de tantos marinheiros aí que estão dentro da barca, parece que gostariam de estar mais fora do que dentro da barca. Estão jogando água dentro da barca. Parece que estão jogando, né? E de modo que a gente pode ter, sim, essa experiência maravilhosa, né? De ver que a nossa fé, né? Deus quis que a igreja fosse romana, né? Então, e por isso ele colocou Pedro, colocou Paulo, essas duas colunas da igreja, para que eles fossem a Roma, para que eles deixassem essa herança para nós, né? Eu lembro de quando eu estou assim, vejo essas confusões que há dentro da igreja, e de gente se opondo, e bispo falando besteira, e padre ensinando coisa errada, e eu lembro sempre de umas palavras do Bento XVI, que ele diz, né? Na igreja não tem esse negócio de maioria, de minoria, não tem isso. Na igreja só tem uma maioria, que é a maioria dos santos. Só existe a maioria dos santos, né? Então nós temos que nos unir a eles. E acabou, né? Então a igreja, Roma, eu acho que dá para a gente essa certeza, entendeu? Da perenidade da igreja, da promessa de Jesus Cristo, da presença de Jesus na sua igreja, que ele vai estar sempre, é a igreja dele, né? Então, que apesar de ferida, apesar de, né, de maltratada, às vezes pelos seus próprios membros, né? Mas nós somos parte dessa igreja. Então, quer dizer, ninguém pode tirar de nós, né, essa fé. E os mártires romanos estão ali para mostrar isso para nós, né? Eles estão vivos, né, naqueles edifícios, eles estão vivos, né, no nosso coração, na nossa fé. Chegar ali diante de um altar de São João Crisóstomo, né, e rezar ali. Sempre que eu entrava na Basílica de São Pedro, eu ia no altar onde está enterrado São João Crisóstomo, né? As últimas palavras de São João Crisóstomo, que morreu exilado, né, maltratado pelo imperador, pela fidelidade dele a Deus, a doutrina da igreja, né? As últimas palavras dele foram: glória a Deus por tudo, né? Então, sempre que eu entrava ali na Basílica de São Pedro, eu ia no altar dele e rezava, eu dizia glória a Deus por tudo, né? Então, acho que essa força que Roma dá para a gente, sabe? Que mostra para a gente que nós somos da maioria dos santos, né? Nós somos da maioria, dessa maioria de Jesus Cristo. Então, a gente não tem que temer os outros, né? O que eles podem fazer de nós, né? Vão tirar o que de nós? Nossa roupa, nossa casa, né? Nossa pátria, né? Vão nos matar? Podem fazer isso, né? Mas não vão tirar a nossa fé. A nossa fé, ela vai ficar. E Roma é um sinal disso, né? Né? Roma eterna, né? Como diz, né? Perfeito. Muito obrigado, Dom Justino. Nada por nada. Que agradeço. E a você que nos assiste, um convite para resgatar essa herança, para nos ajudar a resgatar essa herança em nosso documentário, que será gravado em Roma, em maio desse ano. Nós abrimos um financiamento coletivo para possibilitar a gravação de um empreendimento desse, que custa muito. E então, se você deseja ter acesso a esse documentário e nos ajudar nessa produção, acesse o link na descrição ou no comentário fixado e torne-se um apoiador. Muito obrigado e até o próximo vídeo.